Olá, que alegria poder ter você novamente no programa Reavivados pela Sua Palavra. É um momento muito gostoso, onde a gente passa alguns minutos estudando um capítulo da Bíblia, um capítulo por dia. Este é o propósito do programa Reavivados pela Sua Palavra. É simples, é prático, qualquer pessoa pode fazer, basta se programar. E ao se programar, mantenha aquele horário por todos os dias do ano. Se acontecer algum imprevisto e tal, faça um remanejamento, mas mantenha um horário. É importante ter um horário. A gente recomenda o primeiro horário do dia. E aí em seguida você arruma a cama, certo? Isso. Mas o primeiro horário é da Palavra de Deus. Leia. Se você não puder, atrapalhou alguma coisa, não deixe de ler a Bíblia. Escolha um bom horário para que você possa receber a palavra no seu coração. Esse é o nosso propósito. Propósito para que você veja a palavra de Deus como uma coisa boa, gostosa, prazerosa. O inimigo vencido vai querer que você não leia a palavra, porque aqui você vai poder conhecer melhor a Jesus, Então, vai colocar 1 milhão de coisas para fazer, mas antes disso, monte o seu programa, para que você possa ler e meditar na palavra nas próximas 24 horas, aí ler de novo. Isso não quer dizer que você não pode ler a Bíblia mais vezes por dia, pode ler livros, claro, mas marque esse horário para você ter um encontro com Deus, tá bem? E entre nas nossas redes sociais, claro, no YouTube, você pode compartilhar com os amigos, o canal é Reavivados pela Sua Palavra, tudo junto, NT, tudo junto, NT de Novo Tempo, tudo junto, tá aqui. No Facebook também. Você pode entrar na página da Novo Tempo e vai achar a gente ali, Reavivados pela Sua Palavra. Compartilhe, compartilhe, compartilhe para mais pessoas terem o desejo de ler a palavra e usar a primeira hora do dia para ter esse encontro com Deus. Isso é tão gostoso, não é? Então vamos lá. Nós estamos estudando a palavra de Deus e estamos em Lucas. Lucas capítulo 24 agora. Passamos o 22, o 23 e o 24 nessa nova temporada. Aqui nós encontramos os últimos momentos de Cristo mesmo, aqui na terra, já ressuscitado. Então nós já vimos a trama toda, a delação de Judas, que não foi premiada, né? Ele decidiu tirar a própria vida, ele recebeu dinheiro, aquele dinheiro não foi uma bênção para ele, foi uma traição. Vimos ali momentos como a ceia, vimos momentos como o julgamento de Jesus com Pilatos, com Herodes, com Pilatos de novo, a morte de Jesus, e hoje vamos ver mais alguns itens antes dele ser levado para os céus. E aí Lucas termina, e depois começa o seu livro, chamado Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver daqui a algumas semanas. Ele começa ali deste momento, quando Jesus sobe para os céus, o que acontece, e conta a história da igreja. Então aqui estamos terminando esse ciclo de Lucas, contando a história de Cristo, para depois contar a história da igreja. Isso é muito, muito bonito, muito legal. A ressurreição de Jesus. O capítulo 23 termina dizendo que Jesus morreu numa sexta-feira, no sábado descansou, conforme o mandamento, as mulheres descansaram, levaram-no até o sepulcro, junto com José de Arimateia e Nicodemos. Era sexta-feira, o pôr do sol, ele descansou, ou eles descansaram, digo melhor. Não houve nenhum movimento no sábado, segundo o mandamento. Ali estava a mãe de Jesus. Se Jesus tivesse algum segredo para dizer para ela sobre o dia de guarda, teria dito aí, né? Claro, evidente. Passou o pôr do sol do sábado. Então, o capítulo 24 já começa assim. Mas no primeiro dia da semana, depois do sábado, o primeiro dia da semana é o domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Uma surpresa, para eles uma surpresa. Porque eles não tinham entendido muito bem todas as ilustrações que Jesus havia feito sobre este momento. Ele usou a ilustração de Jonas e o grande peixe, ele usou a ilustração quando estava diante do templo, dizendo que ele derruba o templo e em 3 dias o renova.
que era a sua vida, 3 dias, sexta, sábado, domingo, é a contagem inclusiva, mesmo que sexta seja o final do dia, mesmo que domingo seja o começo do dia, 3 dias. Essa sim era a contagem entre os judeus. E eles não entenderam. O que aconteceu? Ficaram apavorados, elas ficaram apavoradas, porque Jesus não estava lá. Entraram e não acharam o corpo, roubaram o corpo. Os judeus que queriam que ele não fosse adorado, ou não fosse reverenciado, poderiam ter roubado o corpo, enfrentado uma pequena tropa de romanos, que os romanos estavam guardando ali, não os judeus. Havia um selo romano na porta, nesta pedra grande, nesta caverna, no túmulo. Não foram os judeus, tampouco foram os romanos, mas o milagre aconteceu ali, porque Buda, está lá a sepultura dele. Outros grandes líderes religiosos têm a sua sepultura venerada. Os restos mortais de alguns são reverenciados. Mas a tumba de Jesus, a tumba do cristianismo, está vazia. Amém, aleluia! Porque ele ressuscitou. Mas eles não estavam entendendo nada, eles não tinham entendido ainda o evangelho, o reino de Deus, que reino, daqui ou de fora, como assim? Que reino? Ele não vai libertar a gente aqui dos romanos? Por isso que Judas deu uma ajudazinha, né? Uma ajuda para ele poder ser cutucado, para fazer alguma coisa. Não, eles não entendiam que reino era esse. É o reino celeste, o reino do coração primeiro, e o reino celestial. O reino terrestre está aqui, no coração de cada um. Então a Bíblia vai contando a história, né? Ele não está aqui, diz o verso 6, mas ressuscitou. Isso é fantástico, nos emociona. É o Senhor Jesus cumprindo a sua promessa. Ele tragou a morte. Ele pisou na cabeça da serpente, ela deu uma boa mordida no calcanhar. Deu mesmo. Mas ele esmagou a cabeça dela. Em Cristo há salvação. Antes da morte dele, os cordeiros representavam a sua vida. E quem fazia isso com fé, tinha o mesmo perdão que tem e terá quando vai ou quando for a Jesus Cristo. Claro, tudo tem o seu lugar. Ele pisou a cabeça da serpente. O diabo tinha chance até... Não, o diabo já não tinha chance lá atrás, não tinha nada a ver. Mas ele cumpriu sua promessa, morreu pelo ser humano. E ressuscitou. Esta é a mensagem linda deste capítulo. Ficaram apavorados, ficaram tristes. As mulheres foram correndo contar para os discípulos, mas uma ficou, e você sabe quem é. E ela ouviu: por que você está chorando? Pensou que era o jardineiro, disse: levaram meu senhor, levaram meu senhor. E de repente ela olhou, não, era o Senhor que estava falando, olha que coisa impressionante. E ela quis abraçá-lo, disse: não me toque, eu ainda não fui ter com meu pai. Jesus foi ser coroado e depois voltou, não me toque. Pedro chega e vê o sepulcro vazio e volta para dizer: as mulheres tinham razão mesmo. Jesus não está lá, não estava lá. Agora acontece uma coisa bonita. Na sequência, no verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, não necessariamente os 11, porque Judas estava morto, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante a 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, onde tudo aconteceu. Iam conversando, tristes, cabisbaixos, mas ele não era o Senhor. Olha o que aconteceu, perdemos a nossa fé. E Jesus começou a caminhar com eles. No desespero, tenham certeza, Jesus vai caminhar com você. Vai. Eles começaram a conversar com Jesus e reclamar tudo que tinham, mas não sabiam que era Jesus. Mas Jesus falava umas palavras que iam... Jesus começou a falar de Moisés, começou a falar e passou por todos os profetas, para falar daquele que morreu, que era ele, e que estava ressuscitado, que ele assim disse que ia fazer.
e animava aquelas pessoas. Ele fez que ia passar direto da aldeia e disse, não, fica conosco. É bonito esse verso, né? Fica conosco. É um verso bonito. Verso 29, fica conosco. E Jesus entrou, comeu o pão, orou com eles. Quando terminou a oração, eles abriram os olhos, não tinha mais ninguém. Jesus tinha ido embora, mas como que aconteceu? Era ele, era ele, era ele. Você não percebeu que o nosso coração ardia? Era ele, porque o coração ardia. Eles estavam reclamando da fé, e agora? E o coração ardia, porque Jesus estava entre eles. Permita ao seu coração arder. Nos momentos de tristeza, de luta, permita entender que Ele está ali. Ande com Ele. Ele vai andar com você na realidade, Ele quem anda com você. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, Ele está junto conosco. E eles correram para avisar o povo. E aí souberam que Jesus não estava mais lá. E foi aquela confusão toda e Jesus aparece. E diz paz. Essa é a mensagem. Depois ele vai para Betânia, de lá ele sobe para o céu. E a história continua lá em Atos. Não é maravilhoso isso? Convite meu para você é pensar nisso. Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E está onde Ele pode trabalhar por mim e por você. Amar-me, ver-me, individualizar-me. E eu queria orar com você nesse momento. Pai querido, nós aceitamos a morte e a ressurreição de Cristo. E queremos tê-lo em nosso coração. Ajuda-nos hoje, nessas próximas 24 horas, que pensemos neste lindo evento da ressurreição. Que possamos também ressurgir para uma nova vida com Cristo. Em nome dele, amém. Até amanhã. Não falte, vamos estar esperando você reavivados pela sua palavra. Tchau.